Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, espero que seja breve, talvez não tão breve, sobre um livro de Python que eu finalizei tem alguns dias, que é o livro Problemas Clássicos da Ciência da Computação com Python, do David Kopec. Esse é um livro, né, que eu via já, vejo, né, ele no site lá da Amazon há bastante tempo, e eu estava esperando ali uma oportunidade que eu conseguiria comprá-lo e ter tempo para estudar, né, entre coisas de trabalho, de vida, né, com 2 filhos pequenos e tudo mais. E aí acabou que no final do ano eu tive uma oportunidade, comprei, comecei a estudar e terminei ele recentemente agora, ali no início de fevereiro. E aí eu vou fazer uma resenha dele porque eu acho interessante falar sobre um livro bacana que eu acho que agregou em conhecimento, né? Então, antes de continuar o vídeo aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, acione aí o sininho das notificações para vocês ficarem sempre por dentro quando eu lançar os vídeos novos, né? E pode deixar comentários que eu tenho respondido todos, então tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, manda mensagem por lá que eu estou sempre respondendo, né? Quanto ao livro em si, o Problemas Clássicos da Ciência da Computação com Python, ele se encaixou perfeitamente na minha ideia de aprofundar o meu embasamento, né, na ciência da computação e, nesse caso, usando o Python, que é a linguagem que hoje em dia eu busco me aprofundar e entender mais ali como as coisas funcionam por trás dos panos, né? Então, eu achei interessante nesses dois aspectos. De embasar o meu conhecimento na ciência da computação, né? Então ver o que os caras resolvem ali, por exemplo, quais são os problemas que geralmente o pessoal resolve numa graduação, né? O que é normal resolver, encarar e tal ali durante a formação, e que eu não tive por conta da minha formação ser de engenheiro químico, né? Então, assim, eu sempre busco não ser só operacional, né? Não só conseguir desenvolver, mas conseguir também, em paralelo, e me aprofundando, né, nesses conceitos, aí, nesses pilares, exatamente para conseguir construir mais conhecimento em cima disso, né? Que quanto mais você entende o embasamento, mais você consegue aprender as coisas novas, né? Então, por exemplo, eu estou estudando um framework de web, né, que é o Django, em Python também, e aí você entende muito mais as estruturas dele, né, quando você entende conceitos como orientação a objetos, herança e conceitos conceitos de web, né, como o protocolo HTTP. Então, assim, quando você vai entendendo todos esses fundamentos, você vai aprendendo, né, um framework que é um negócio muito mais alto nível de uma maneira mais rápida, né? As coisas vão se conectando de maneira mais rápida. Então, ao mesmo tempo que eu tento aprender as coisas novas, né, que me permitem trabalhar com o que há de mais moderno em Python, por exemplo, e aí eu me preocupo também com o embasamento. Eu acho que todo mundo deveria se preocupar com isso também, tá? Então esse livro se encaixou perfeitamente, né? Esse livro são 9 capítulos, então ele vai muito direto ao ponto. Então ele geralmente propõe problemas, né? Fala sobre esses problemas clássicos, e aí fala, por exemplo, ele começa de problemas simples, né, e termina com problemas bem mais complexos. Então você passa ali desde obter um elemento de uma sequência Fibonacci, você passa pelo problema das torres de Hanoi, que é um brinquedo de criança, né? A minha filha tem esse, que é uma torre onde você coloca os discos e os discos vão diminuindo em diâmetro, e aí você tem que transferir, dado que esses discos estão em uma torre, você tem que transferir para uma outra torre, usando alguma terceira ou N torres intermediárias. Só que você tem uma restrição de que você não pode colocar um disco de diâmetro maior em cima de um disco de diâmetro menor, né? Então você tem que ir movendo ali aí move o outro, aí vai movendo até você conseguir transferir todos os discos de uma torre para outra. E aí você consegue fazer a implementação disso. E nesse caso foi muito legal, porque um dos primeiros cursos de Python que eu fiz resolvi esse problema, só que de uma maneira procedural, com loops e tal. Então eu me lembro de de ter visto a solução, ter implementado, mas ter sido assim, até na época, né, que foi logo o primeiro curso que eu fiz, mas de ter sido algo surreal, assim, com relação à dificuldade. E aí eu cheguei nesse livro, e aí você faz uma abstração, onde você implementa uma stack, né, que é uma pilha, que não é uma estrutura de dados nativa do Python, e aí torna aí a solução muito mais fácil, de maneira recursiva, né? Então, cara, a solução ficou muito simples. Eu olhei assim e falei, cara, que simplicidade. Então, o livro ele traz ao mesmo tempo que você resolve problemas complexos, ele te traz uma simplicidade, né? E aí você passa por algoritmos de busca, algoritmos de satisfação de restrições, e aí você resolve labirintos, você resolve
Um problema que é bem clássico também, que são das 8 rainhas, um tabuleiro de xadrez, onde você tem que posicionar as 8 rainhas de modo que uma não esteja numa posição que possa ser capturada por outra. Então você faz ali um algoritmo de satisfação de restrição, você implementa um framework de grafo, então assim, você entende que é grafo, um negócio que eu nunca tinha, assim, já tinha visto, obviamente, até com a parte de machine learning e tal, você vê ali vários algoritmos que resolvem ali baseados em grafos e tudo mais, mas eu nunca tinha parado para ver profundamente, então você tem um capítulo dedicado a isso, você constrói um framework de grafos, você resolve problemas utilizando o próprio framework que você construiu. Isso é muito legal. E aí você vai avançando, você faz uma implementação simples, né, básica do K-means, que é um algoritmo de machine learning, né, não supervisionado, onde você consegue pegar um conjunto de dados e você consegue separar ali em N grupos, né, de acordo de acordo com características próximas, né? Então você determina ali em quantos grupos você quer dividir aquele conjunto de dados e aí você vai agrupando esses dados, né? Tentando buscar aquele número de N grupos que você passou. Então você faz uma implementação de K-means, você faz uma implementação de redes neurais, então assim, você tem ali um overview de como uma rede neural funciona, camada de entrada, de saídas ocultas, como essas coisas se conectam. Então você implementa do zero, você pega o conjunto de dados, você faz predições com a rede neural que você construiu. Então isso é muito, 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 muito legal. Você implementa algoritmos de busca competitiva para resolver jogos, né, onde geralmente você tem 2 jogadores e o sucesso de um é o insucesso do outro. Então, aí você implementa um jogo de damas, o jogo que é o Connect Four, que eu acho que em português eu nunca tive esse jogo, mas é o League 4, se eu não me engano, onde você tem que conectar 4 peças de cores iguais, aí você ganha o jogo. E o jogo de damas, aí, que eu acho que a grande maioria conhece, e aí você implementa uma inteligência artificial, um algoritmo para conseguir prever as próximas jogadas, né, tanto do jogo de damas, do Connect Four. Então você consegue construir uma inteligência artificial que é capaz de ganhar quase todos os jogos. Então, cara, assim, é um livro muito divertido que ao mesmo tempo que você faz essas implementações do zero, entendendo o que está acontecendo por trás, você resolve problemas muito bacanas, né? E aí ele finaliza com 2 problemas bem, bem clássicos da ciência da computação, que é o problema da mochila, que basicamente é um problema de alocação de recursos, né? Onde você precisa dado que você tem uma quantidade finita de recursos, você tem que alocar isso da melhor maneira possível dentre um número finito de opções, né? Combináveis. Então você tem que dividir aquele recurso ali de uma forma mais otimizada possível, né? Um problema de otimização. E aí, geralmente esse problema ele é postulado como um ladrão que invade uma casa com uma mochila, e essa mochila tem uma determinada capacidade, e aí tem os itens que ele pode roubar, cada item tem um determinado valor, e você busca uma solução ótima, né? Quais itens que o ladrão vai levar dentro da mochila, de acordo com a capacidade dela, que maximize os lucros dele, né? Sendo que assim, você não pode simplesmente fazer quanto ele custa pelo peso, por exemplo, e aí você conseguiria pegar ali parte dos produtos mais rentáveis. Você não consegue fazer isso porque você não consegue carregar tipo meia televisão, alguma coisa do tipo. 0 ou 1, né? Ou você leva ou não leva determinado item. E ele é um problema que ele é altamente intensivo computacionalmente, é um problema que aumenta muito a complexidade conforme você aumenta o número de elementos que você pode ali selecionar, e é um problema difícil de ser resolvido, né? Você não consegue baixar a ordem dele, né? A complexidade dele. Então, são problemas que são discutidos aí até hoje. E o outro é do caixeiro viajante, que é um caixeiro viajante que ele precisa percorrer um determinado número de cidades em um mapa. Só pode visitar cada uma das cidades apenas uma vez, e no final ele volta para a cidade que ele partiu. E aí qual é o caminho mínimo, a distância mínima, né? Então qualquer problema que você pense numa rede onde você tem que visitar os nós somente uma vez e no final fechar esse percurso voltando para o ponto inicial, seria um problema do caixeiro viajante. Então ele finaliza o livro com esses 2 problemas super clássicos, super complexos, e também apresentando ali algumas soluções, né? Até com programação dinâmica. Então assim, ele aborda muita coisa.
né, são diferentes problemas que você resolve, então isso é muito legal, é um ponto super positivo. É, qual outro ponto positivo, né? Primeiro, o autor, né, ele se preocupa muito com a modularização e reutilização dos códigos, né? Então você vai sempre construindo códigos e classes e rotinas, enfim, com o pensamento de que você poderia utilizar aquilo ali para resolver outros problemas, né? Implementando de maneira o mais genérica possível. Então isso é um ponto super positivo porque te traz esse sentimento ali do clean code, né? De não se repetir, de você conseguir fazer uma implementação genérica, uma implementação que pode ser usada para resolver vários tipos de problema e não só aquele ali do livro especificamente. Você modulariza, né? Grande parte dos desenvolvimentos você utiliza orientação a objetos, então você aprende um pouco mais sobre orientação a objetos, usa conceito de herança, conceito de polimorfismo, então em vários pontos, né? Você constrói classes abstratas, onde você vai construir subclasses para resolver um problema específico, né? Então isso também é um conceito muito bacana da orientação a objetos que você se aprofunda. E para finalizar, o livro, em todos os exemplos, né, em todas as implementações, o autor ele usa algo não tão comum no Python, que é a tipagem, né? Então ele sempre define os tipos das variáveis, os tipos dos parâmetros das funções, né? O tipo dos parâmetros, o tipo que são usados, que podem ser usados para determinada classe, os tipos dos retornos das funções, dos métodos, das classes, enfim. Então você vê o Python por um lado, a implementação em Python por um lado, que não é comumente vista, né? Então, assim, eu raramente vejo, não tenho visto assim códigos utilizando, né, uma tipagem ali, que não chega a ser estática, porque no caso do Python, ele não dá erro, ele não trava por conta da tipagem, né? Ele é só dicas, né? Dicas de tipos. Então, ele ajuda muito quando você vai debugar um código, quando você vai entender algum erro, quando você olha para uma função, né? Porque acaba que quando você define o tipo, aquilo ali meio que vira quase que uma documentação, né? Geralmente, num docstring de função, você colocaria lá, tipo, a função faz isso, os parâmetros de entrada são tais, dos tipos tais, que representam tais coisas. Quando você faz uma tipagem, quando você olha a assinatura da função, você já enxerga que aquela função espera uma string, aquela função espera um número inteiro, e aí você combina isso com o nome, que se você seguir um clean code ali, você vai dar um nome que faz um sentido, então você fala, a variável tem esse nome, tem esse tipo, e aí você já consegue mais ou menos entender o que aquela função poderia fazer só de olhar a assinatura dela, por exemplo. Então ele usa a tipagem no livro inteiro, em todas as implementações. Então, cara, você aprende demais sobre essa parte, né? E vira assim, não que você pode não usar isso no seu dia a dia, no seu trabalho e tudo mais, mas é uma coisinha a mais ali na caixa de ferramentas, né? Então, se eu não me engano, a partir da versão 3.5 do Python, dá ali a possibilidade de você incluir os tipos, né? E a cada versão, conforme foi evoluindo, né? A cada versão você tem mais coisa ali com relação à tipagem. Então eu acho que é um negócio interessante de aprender e, dentro do possível, dentro do seu ambiente de desenvolvimento, aplicar, né? Então, assim, como conclusão, é um livro que vale a pena, né? Quando eu comprei ali, se eu não me engano, o custo dele ali foi em torno de R$50, então foi um investimento que vale a pena, dado a riqueza de conteúdo, né? Dado as informações que você tem nele, os problemas que você resolve, as implementações são passo a passo, então se você vai seguindo ali, você vai entendendo perfeitamente o que o código vai fazendo. No final de cada capítulo tem exercícios onde você faz implementações a mais, aí você tem que pensar e tentar entender como adaptar, como estender, como modificar, ou como implementar uma funcionalidade do zero. Então é realmente muito bacana, né? Então eu recomendo, vale a pena, vale o investimento, e vou deixar aqui na descrição um link para a Amazon apontando para o livro. Não ganho nada com isso, mas vocês cliquem lá e deem uma olhada ali nos capítulos, né, quantas páginas são, sobre o autor, né, ver ali as estrelinhas do livro e tal, mas eu acho que vale a pena, gente. Então vale a pena o investimento. Se vocês se organizarem ali, em 15, 20 dias você consegue estudar, consegue implementar as coisas e consegue aprender demais e dar um passo grande no embasamento e nos conhecimentos sobre Python, tá? Cara, finalizando o vídeo, né?
Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Assim, eu já terminei esse livro, eu já comecei o próximo, que é o desenvolvimento web com o Django. Então, também desenvolvendo uma aplicação do início ao fim, com deploy e tudo mais, com o framework web, né, que é um Django, né, um dos mais utilizados aí para Python. Quando eu finalizar, eu vou jogar uma resenha também, só que esse livro talvez demore um pouco mais, porque é um livro que tem quase 800 páginas, né, eu ainda estou no comecinho, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, né, deixem aí nos comentários se faz sentido continuar fazendo as resenhas, indicando os livros aí de acordo conforme eu vou estudando. Tenho um pensamento de fazer também vídeos falando sobre as plataformas de curso que eu já experimentei, que eu acho interessante, tanto as convencionais quanto as específicas de Python. Então, comentem aí também se faz sentido falar sobre isso, né, para dar umas dicas ali de cursos e de plataformas e de conteúdo interessante ali para evoluir tanto em Python quanto na ciência da computação e engenharia de software. E, enfim, gente, só tenho a agradecer. Continue acompanhando aí o conteúdo do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixe um like, porque isso é super importante aí para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E tamo junto, até o próximo vídeo. Grande abraço.